Doutor Cláudio Geriatra, hoje com um tempo mais curto, o programa apertado, mas vamos lá para as suas informações importantes sobre saúde aqui no Jornal da Fã. Nossa produção acertou contigo sua participação aqui conosco hoje para tratarmos de um assunto que é muito importante, que são os cuidados com a memória. Que orientações o senhor traria para a gente? Bom dia. Bom dia, Narciso. Antes de mais nada, vou mandar um abraço à senadora Maria do Carmo, pessoa que conheço íntegra, uma política que fez história no Brasil, em Sergipe, defendendo nosso estado, e que eu tive a honra de trabalhar, assessorei Dona Maria por muito tempo, e conheço muito bem de perto, e mandar um abraço forte de fé para minha amiga. Outra coisa é a questão da memória. Vamos nós. Ao assunto da memória, nós temos hoje no Brasil dois públicos-alvos preocupados com a memória. Um são os idosos, com medo da doença de Alzheimer, demência, a demência vascular que chega, nós vamos falar sobre isso, como cuidar para prevenir essa questão de uma possível perda de memória. E outros são os jovens estudando para concurso, Enem, que precisam firmar seu aprendizado, fixar bem no cérebro o que aprendeu, o que estudou, memorizar bem para que possa ter um melhor desempenho em suas avaliações em concursos, em provas de Enem. Então, a memória é algo que é muito importante para a humanidade, em todos os seus aspectos, desde a juventude até a idade mais avançada. E como cuidar da memória, né? A gente tem algumas coisinhas que nós temos que lembrar. Nós temos, gente, uma árvore neural, tanto que uma parte do nosso cérebro é chamada de tronco cerebral. Você tem o tronco e você tem os neurônios, né? Você vai tendo as raízes, você tem aquela árvore dentro do cérebro enorme, que ela fica ali, vamos dizer, banhada na que a gente chama glia, que é um tecido que alimenta os neurônios. Esse tecido recebe nutrientes pelas capilares arteriais e limpa esse tecido através do sistema venoso também capilar. Então o cérebro recebe oxigênio, nutrientes e tira suas impurezas, o resultado do metabolismo final. E aí por isso que a gente tem que ter cuidado com toxinas, metais pesados que podem trazer prejuízo ao cérebro. Então o cérebro é algo bem complexo, um órgão enorme, muito vascularizado, que precisa ser bem nutrido, bem cuidado. E esse cérebro deve ser bem cuidado a todo momento. E aqui vai a dica para o jovem, depois para o idoso. Aquela pessoa que está estudando, quer cuidar da memória, ela tem que, antes de tudo, aprender uma coisa. O cérebro precisa de repouso para que ele se recupere, para que ele firme as conexões, para que ele firme a memorização. E para isso ele precisa de uma boa noite de sono. Então a primeira dica que fica aqui para cuidar de sua memória é dormir bem. Detalhe aqui, né? Dormir bem não quer dizer dormir muito, né? Porque algumas pessoas têm dormido usando medicamentos que fazem mal ao sono de qualidade. Vou dar exemplos a vocês. Sejam jovens ou idosos. Medicamentos como sedativos, tarja preta, alprazolam, clonazepam, diazepam, bromazepam, eles não deixam a pessoa entrar na fase REM do sono, que é a fase do sono profunda, que traz restauração, e que permite realmente o cérebro fixar as informações, repousar e ter um bom desenvolvimento no dia seguinte. Então é importante dormir bem. Para isso, você precisa saber se você tem insônia, tratar bem o sono, procurar o profissional correto. Tem várias causas de insônia, é preciso identificar e tratar. E também não usar hipnóticos. Tem um hipnótico muito utilizado que prejudica a memória, que está lá na bula, não pode ultrapassar 4 semanas. Foi matéria já jornalística de redes nacionais de TV, que é o Zolpidem. Hoje, inclusive, o Zolpidem está sendo já não mais vendido em dupla via, passou a ser vendido em receita azul por uma decisão da comissão da Anvisa, porque trouxe prejuízos já grandes. Eu assisti já pacientes com sequelas terríveis, da perda definitiva de memória. Então, o medicamento tem que ter cuidado. Então, procurar alternativas para trazer uma boa noite de sono. Essa é a dica, tanto para jovem como para idoso. Outra questão para a memória. Você tem que ter um estilo de vida saudável. Você tem que fazer atividade física. Isso vai permitir uma boa, melhor oxigenação cerebral, vai abrir os capilares que estão fechados, os vasinhos que estão colabados, como canudinhos colados. Durante a atividade física você abre, melhora a irrigação cerebral, você vai irrigar melhor essa árvore neural, o cérebro vai nutrir melhor, vai limpar melhor. Você precisa se hidratar bem, não esquecer de beber água, pelo menos 3% do peso corpóreo ao dia. Se você for mais ativo, mais água, né? E você precisa também adubar bem essa árvore, tá bem nutrido. Então você não pode ter deficiências das vitaminas do complexo B, for a avaliação do seu médico dosar, certo? É importante a tiamina, B1, a B12, o ácido fólico. Já tem estudos holandeses mostrando que a suplementação com ácido fólico ajuda a postergar e prevenir a precipitação de doença de Alzheimer. Então tem muita gente que às vezes está falhando a memória e a deficiência de nutrientes. Olhar os hormônios da tireoide é importante, algumas alterações hormonais, sejam de hormônios femininos, hormônios masculinos, hormônios da tireoide,
pode afetar a sua memória. Então é importante estar olhando isso. Então a gente tem que ter esse todo cuidado. E é importante, sobretudo, que aí compromete de forma silenciosa muitas pessoas aqui, gente, a memória, tanto de idoso quanto do jovem. O nível de estresse, de ansiedade. As pessoas às vezes não percebem, elas estão adaptadas ao estresse do dia a dia, elas fadigam a mente, fadigam o cérebro e não percebem. Se adaptaram a um cotidiano estressante, sejam jovens, sejam idosos, e eles não percebem que isso compromete a memória. E às vezes a gente precisa de uma conversa no consultório bem detalhada para convencer que a pessoa não está bem. Porque as pessoas não estão bem e acham que estão, porque já se adaptaram a um ritmo de vida inadequado. Então é importante a gente salientar tudo isso para que as pessoas saibam que o cérebro é muito sensível e qualquer coisinha pode afetar a sua memória. E a outra coisa, para não esquecer, alteração de humor. A depressão, mesmo que leve, a alteração de humor, a queda da serotonina, que é o mediador químico cerebral do humor, essa queda de humor, ela vai afetar também a memória. É hoje fator de risco para a doença de Alzheimer, ela compromete a memória do jovem, do idoso, pode causar uma pseudodemência, compromete e muito a capacidade de memorização, de fixação, de concentração. E aí, gente, falei em concentração, lembrar vocês que nem toda pessoa não está memorizando porque tem problema de memória. Muitas pessoas não estão se concentrando para poder memorizar bem. Isso é muito comum no paciente jovem que está estudando para concurso, adulto jovem, 30 anos, 40 anos, ou atendo no consultório, e muitas vezes eles não estão conseguindo se concentrar, porque estão com a mente acelerada, estão estressados e não percebem. Então fica a dica aí. A gente precisa realmente ter um cuidado nesse sentido em relação à memória, certo? A memória é fundamental para um sucesso em toda a vida. Muito bem, doutor Cláudio. Muito obrigado pelas orientações, valiosas orientações aqui no Jornal da Fã. Próxima semana a gente está de volta. Eu que agradeço, que Deus nos abençoe. E ter fé também ajuda a cultivar uma boa memória. Amém. Amém.